Águas de São Pedro está localizada a 187 quilômetros da capital, São Paulo, faz parte da macro-região de Campinas e micro-região de Piracicaba. Apenas faz limite com o município de São Pedro, pois está dentro do território dessa cidade. Tem em torno de 3,6 quilômetros quadrados e tem o segundo melhor IDH do Brasil e do estado de São Paulo. É considerada distância hidromineral e para saber um pouco mais do turismo local, visitamos a Secretaria de Turismo e batemos um papo com a secretária de Turismo e ela vai nos contar um pouquinho sobre o turismo na cidade. Olá pessoal, eu sou Rose Massaruto, sou secretária de Turismo de Águas de São Pedro, a Estância Hidromineral de Águas de São Pedro. Estou aqui desde 2017, nessa última gestão, de 4 anos do prefeito atual, Paulo Barbosa. E aqui a Secretaria de Turismo ela tem um papel muito importante. Nós somos voltados 100% economicamente para o turismo, então é a única atividade econômica que a gente tem na cidade. E quais são as nossas funções administrativas, Além da organização dos eventos tradicionais, o calendário de evento da cidade, que a gente teve como objetivo aumentar esses últimos 4 anos, nós também temos a formação do planejamento, e da organização do turismo através da revisão de plano diretor, da pesquisa de demanda e da organização da comunicação da cidade com o turista. Nesse governo nós fizemos o site do turismo, dá uma olhadinha lá, turismo.aguasdesampedro.sp.gov.br, vídeos institucionais, tanto da cidade quanto o Spa Termal, que é o nosso maior atrativo turístico da cidade, porque aqui a gente tem a segunda maior de teor de enxofre, segunda água maior de teor de enxofre do mundo, onde ela tem propriedades tanto medicinais como estética. Então, nosso spa termal balneário, ele é o nosso maior atrativo e para receber as pessoas por aqui. Para contar um pouquinho sobre a história de Águas de São Pedro, a gente inicia pelo atrativo turístico Torre Balone, que é um marco da perfuração então das terras da região em busca do ouro negro, do petróleo. Nos anos 20 existia inclusive, o slogan do petróleo é nosso. E até a Companhia Petrolífera SA, que foi fundada por Monteiro Lobato, iniciou atividades na região, mas não obtiveram sucesso. Apenas com os poços perfurados encontrou-se uma quantidade considerável de gás natural e águas minerais, que mais adiante, na década de 30, vão descobrir que elas têm propriedades medicinais. Ângelo Franzin, um importante cafeicultor local, imigrante italiano. Ele viajou na década de 30 para Poços de Caldas para tratamento de reumatismo. E lá ele constatou que as águas utilizadas para os banhos de imersão eram muito semelhantes, o odor, o cheiro, às águas que ele tinha em sua propriedade. E aí então, ao voltar, ele começa a preparar o primeiro balneário, do Ângelo Franzin, isso em 1932. E aí então ele começa a desenvolver essa ideia e mais adiante, em 34, a gente vai ter a presença de um outro empresário do café, que é o Otávio de Moura Andrade, e que também vai pegar amostragens dessas águas e mandar essas águas para uma avaliação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, que é da Universidade de São Paulo. E lá, os resultados, eles demonstraram ser favoráveis, no sentido de que as águas apresentavam um uso medicinal. E aí, então, eles descobriram que ela tinha o segundo maior teor de enxofre do mundo. Tá aí a imagem do primeiro balneário de Ângelo Franzin, de 1932. Então, em 1930 ele foi a Poços de Caldas e logo em 32 ele já tem um primeiro balneário. E aí, depois, em 34, a gente já tem a versão em alvenaria, que essa arquitetura a gente consegue identificar na versão atual.
Aqui então é a retificação e a canalização do córrego central, porque essa região é uma região de várzea e esse córrego, sempre em dias de chuva, ele alagava e prejudicava muito. Então ele foi canalizado, tem em torno de aproximadamente uns 3 quilômetros, e vejam que o desmatamento era muito grande, né? E aí está o projeto de urbanização da estância de 1940, e aí então a gente tem, né, toda a cidade sendo formada no entorno desse canal. E essa imagem é o do Grande Hotel São Pedro, que é um marco também na fundação da cidade, porque ela foi criada para ser uma cidade de saúde por conta das águas, para atender a demanda curista, e em contrapartida, a família que viajava junto tinha que ter alguma atração. E essa atração foi o Hotel Cassino, que é o Grande Hotel São Pedro, que ele foi criado e funcionou como cassino até 1946, quando nós tivemos a proibição dos cassinos no Brasil. Agora uma imagem do canal e da Avenida Carlos Mauro, que a gente tem hoje uma concentração de restaurantes, bares, cafés, toda a parte de comércio, de atendimento aos turistas, também a hotelaria está presente. Uma cidade bastante arborizada, como eu mostrei naquela imagem, então houve a necessidade dessa arborização até para melhorar o clima local. Muitas espécies exóticas, como o eucalipto, foram plantadas, que a gente consegue observar inclusive ao fundo dessas imagens. Entrando agora no Fontanário Municipal, a gente vai entender então essa divisão em três fontes diferentes. Então, a gente tem, né, agora nesse canto, ao centro e à esquerda, que a gente vai começar então mostrando as águas existentes aqui. E aí então tem todo esse preparo, né, desse espaço e até essa piscina, né, praticamente uma fonte, mas ela foi criada como uma piscina inicialmente, para que as pessoas pudessem usufruir, e decidiram, a gestão local da época decidiu fechar, então acaba não sendo para uso público. Aqui então é a fonte Almeida Salles, é a água Almeida Salles. Aqui a gente tem a fonte de água Gioconda, e aí cada uma tem uma propriedade especial, né? Então a gente tem ali a indicação para males do estômago, né? Então essas águas elas são muito boas. E obviamente que para tratamento tem que ser a ingestão local, não adianta levar embora, engarrafar e tudo mais. E essa é a famosa fonte de água da juventude, que é a com o segundo maior teor de enxofre do mundo. Ela tem um odor característico, né, que lembra um pouco um ovo podre. As pessoas estranham muito, têm nojo muitas vezes, mas é uma água muito importante e é a que torna a Águas de São Pedro tão famosa. E essas águas são utilizadas aqui dentro do balneário. Vejam aqui nessa lateral, né, que eu estou mostrando em azul, é exatamente aquela construção de alvenaria que a gente vê naquela imagem de 1934 do Ângelo Franzin. E aqui então tem o spa termal, é um spa termal municipal que tem banhos de imersão com água sulfurosa, tem outros tipos de banhos com sais, com ervas. Então hoje a ideia, né, de Estância Saúde, de trabalhar com a questão da saúde, também envolve a estética. E aí dentro do balneário então tem diversos tratamentos. Existe também uma sauna a vapor, né? Que tem a parte seca e a vapor para homens e mulheres, né? Ela é separada. Então existem duas saunas diferentes. E aí então você vem aqui na recepção e você consegue comprar ou os banhos de água sulfurosa ou os banhos, né, especiais ou mesmo a sauna. Então aqui a gente tem a Praça Otávio de Moura Andrade, que é uma personalidade muito importante para a fundação da cidade, a criação do Grande Hotel São Pedro. Então é um marco para a cidade. E a gente tem aqui então o busto do Otávio, do Dr. Otávio, né? E aí então a gente tem aqui como um marco. Essa praça ela foi totalmente reformulada pelo próprio Senac e ela é inclusive administrada pelo Senac.
E aí, então, Praça Otávio de Moura Andrade. Então, a gente tem objetos de arte, né? Obras de arte a céu aberto, e aí essa fonte, né? Então, que tem inclusive o escrito ali de Argos e São Pedro, que as pessoas gostam muito de tirar fotos. Essa é a parte do bosque municipal, que está totalmente em obras neste presente momento, né, em outubro de 2020. E a gente tem então aqui essa reformulação que vai tornar, né, a região desse bosque bastante atrativa. E é exatamente nessa região que nós tivemos o projeto do Dr. Otávio de Moura Andrade de reflorestamento para ter um equilíbrio no clima local. E aí então é um marco, né? E aí a gente vai ter então o plantio de eucaliptos, que são espécies exóticas, não são matas nativas, né? Não é uma espécie nativa local. E aí a gente vê o arborismo, né? Então acabaram construindo uma estrutura para o arborismo e também está agora num processo de reformulação e manutenção. E aí então a gente vê aqui os cavalos, né? Essas estátuas dos cavalos, porque aqui entra na parte do parque dos cavalos, que você pode então andar a cavalo. E aí então tem toda uma reformulação também deste espaço, né? Então, novas obras, e aqui a entrada para a trilha, que é feita com os cavalos. Então, as lixeiras para coleta seletiva de lixos, quiosques ali, que são bares, e aqui a entrada do Grande Hotel São Pedro. Então, a gente tem as imagens aqui do Grande Hotel, também com obras de arte, né, ali no gramado. Aqui, então, agora virou um campo de golfe, né? Então é um marco agora, né? Porque o hotel também ele acaba seguindo algumas tendências, ele se converte em resort com um parque aquático e um extenso campo de golfe. Aqui então é o Centro de Informações Turísticas e a gente encontra esse painel turístico com a distribuição dos atrativos. Então a gente consegue ver bem a distribuição. Torre Balone está na parte inferior à esquerda, que eu já apresentei aqui. Então a gente consegue ver bem a Avenida Carlos Mauro, o Canal Central. Então a gente consegue ter uma ideia, ó, o portal de entrada, que está nessa parte inferior direita. A gente tem a capela de Nossa Senhora da Aparecida na parte superior direita. E aí então a gente consegue ter uma visão mais geral, né, dos atrativos e toda a distribuição desses atrativos. O que é super importante no turismo, né, para que a gente não tenha uma saturação. Então aqui tem exatamente o marco de onde eu estou falando, a Praça Otávio de Moura Andrade que eu acabei de mostrar, e aí então o Centro de Informações Turísticas, que também tem o passeio do trenzinho, o trenzinho sai daí. E aí então a gente tem esse parque, né, que geralmente a gente vê uma vez por ano a organização e a exposição de um evento de carros antigos, e aí mais uma visão do canal, da Avenida Carlos Mauro, alguns comércios, né, de produtos alimentícios na região central ali do canal, o Hotel Jerubiaçaba, que é um dos maiores hotéis que nós temos, as adaptações que a prefeitura colocou para a higienização das mãos. Aqui é o shopping, né, que é um shopping com um pequeno comércio dentro, onde tem a feira do livro, que acontece de final de semana, bastante atrativa, né, para os turistas. A estação do doce, a gente vai encontrar diversos estabelecimentos comercializando doces, isso é muito típico daqui. A galeria Shopping, né, que também abriga a prefeitura. Esse espaço é um espaço para eventos, tanto eventos públicos quanto eventos privados acontecem aí. Aqui o canal, mais uma vez, então, caminhando, então tá bastante arborizado, né? É um espaço muito bonito. Ó, um coati invadindo a lixeira, então também é muito típico daqui, né? Eles estão sempre ali em busca de alimentos. O Hotel Avenida, né? Que é o Avenida Charme Hotel,
Então, um hotel bastante antigo aqui na região central. Então, também é um dos hotéis mais importantes da cidade. Aqui mais uma visão, então, né, da Avenida Carlos Mauro, e a gente nota a presença de diversos estabelecimentos comerciais, né, nesse entorno. E que vai, né, no caso, desde vestuário, como o exemplo da Pau a Pique, até mesmo lojas de doces, comercialização de doces, cafés e tudo mais, né? Então, a gente tem restaurantes importantes, a parte de artesanato, sorveterias, cafeterias. Então, tem diversos estabelecimentos que servem para atender aos turistas. Então, mais um exemplo de café que a gente tem. E aí um exemplo de uma loja de doces, que ela é muito atrativa para as crianças, né? O nome é João e Maria. E aí ela é totalmente decorada, né, com os doces, como na história, e é uma festa para a criançada e para os adoradores de doces. E aí então ela é bem bonitinha. As pessoas gostam, né, de além de comprar os doces, de tirar fotos, registrar as imagens, né? Então tem aí a história de João e Maria, a bruxa tá, né, à esquerda de quem vê e João e Maria presos na gaiolinha. Aqui então mais uma visão do canal. Então cruzando aqui o canal para que vocês tenham uma ideia dos principais estabelecimentos gastronômicos. A gente tem então aqui uma filial da Zuleika de São Pedro, né? A original fica em São Pedro e aí a gente tem uma filial aqui na cidade de Águas de São Pedro comercializando doces, né? Então ela é muito famosa. Então aqui a Igreja da Imaculada Conceição, que é então um marco, né, religioso aqui da cidade. Então, quando a gente lê sobre a cidade, a gente vê que existe a parte do turismo religioso, tem a ver com esse caminho do sol, que é um preparo para quem vai para Santiago de Compostela. E aí então sai de Santana do Parnaíba e caminha até Águas de São Pedro, que é o ponto final, que é onde a gente tem então a imagem de São Tiago. E aí então tá uma imagem, a gente vê inclusive flores, né, velas que são colocados, né, pelos devotos. Aí a gente vê essa sinalização também na lateral, indicando as direções e as quilometragens para cidades muito famosas, né? E alguns dos caminhos, assim como o Caminho de Santiago, e aqui a gente tem, né, marcos do turismo mundial. Aí tem então a assinatura de quem fez a obra, a Elo Ribeiro, então a responsável pela obra de Santiago, Portal dos Caminhos, né, Águas de São Pedro, então um marco também colocando ali do 25, né, de julho. E aí a Diocese de Piracicaba, que é responsável pela igreja local, acaba promulgando São Tiago, o apóstolo, como padroeiro da cidade. Né? Até então a gente tinha Imaculada Conceição, agora também o São Tiago, até por conta dessa influência desse roteiro criado. Então a gente vê que é uma influência do próprio turismo na própria religiosidade da cidade. Então uma mudança ali trazendo São Tiago como sendo então agora o padroeiro. E aí a gente então entra um pouquinho aqui na igreja Imaculada da Conceição para a gente ver um pouco, né, É uma internamente igreja desse pequena, marco bastante religioso da simples e cidade, muito né? Da bonita por Igreja conta da Católica. própria simplicidade dela. Então a gente, né, tem as imagens, tanto imagem da Nossa Senhora da Imaculada, Conceição, como também de São Pedro, já que o nome da própria cidade é Águas de São Pedro. São Pedro é o padroeiro do município de São Pedro. Então aí uma imagem do altar. Esses vitrais eles ficam muito bonitos quando a gente tem a incidência da luz solar. Aí, então a imagem da Imaculada Conceição logo na entrada da igreja. Uma imagem muito bonita e representativa.
E aí então a sinalização indicando a Casa de Santiago, né, essa sinalização amarelinha, né, dessas setinhas, elas indicam o caminho, e aí então a gente tem uma placa indicando a Casa de Santiago ali, né, está ali. Aqui, ó, um trenzinho, né, um exemplo do trenzinho que circula pela cidade fazendo um city tour. Ó, de novo a setinha, a gente só segue essa seta para chegar na Casa de Santiago. E aí então uma imagem do campo, que é utilizado pela população local. Aí também ali um outro específico, que está muito próximo à escola, né, municipal, que é utilizada. E aqui é o mini horto, que é onde fica então a Casa de Santiago. Aqui dentro tem a imagem de Santiago, que foi doada inclusive por Santiago de Compostela, né, lá da Espanha. E esse ambiente está fechado no momento para reformulação, e então eu não tenho como mostrar para vocês, né, as trilhas, o horto por completo. Aqui é um outro espaço que a prefeitura está reformulando, é para atendimento à população, então a população tem total acesso a essas piscinas, são piscinas municipais, né? Então é uma infraestrutura muito boa de lazer. Eu me recordo de utilizar muito na minha infância, né? Passei muita infância aqui, especialmente porque a loja da família fica em Águas de São Pedro, então sempre estava com o meu pai por aí. E aí então a gente tem, né, mais um espaço que é esse centro comunitário. Muitos eventos aconteciam aqui e acontecem até hoje, né, eventos diversos, né, de casamento, eventos públicos da prefeitura e tudo mais, né. Aqui então a delegacia de polícia, né, a polícia militar do estado. Aqui outra visão da Avenida Carlos Mauro. A gente tem inclusive a sinalização turística, né, indicando que é a polícia. Então, essa é uma parte do canal. O canal está embaixo, então, dessa construção que eles fizeram. Esse é o novo terminal rodoviário de Águas de São Pedro. Ele está em obras no momento, então não está funcionando. Eles colocaram na parte de trás, que eu vou chegar até lá. Ó, a gente vê essa infraestrutura também ali, né, esses equipamentos hoteleiros, né, que estão ali no entorno da estrada, agência de receptivo, pousada em cima, e aqui então está o funcionamento da rodoviária provisória. Então as pessoas inclusive estão sentadinhas nos bancos ali em frente a essa escola. Aqui é uma escola também municipal. Outra visão do córrego, agora já na parte do portal, na direção do portal, na saída da cidade. E aí está o canal, as árvores que foram plantadas nesse entorno e preservadas, estrategicamente, inclusive. E aí um novo equipamento de lazer, que é então essa academia ao ar livre, que os moradores e os turistas podem usufruir, né? Essa ponte bastante antiga que a gente tem na cidade, e aí essa nova reformulação, pista de caminhadas, que tem sido então muito utilizada por praticantes de esportes, de corrida, caminhadas, turistas e moradores, então estão frequentando bastante essa região. É uma boa opção para quem vem a Águas de São Pedro e para quem mora em Águas de São Pedro. Como eu falei inicialmente, a cidade ela foi planejada para ser uma cidade de saúde. E a gente sabe que no passado os médicos recomendavam a ida a localidades aprazíveis, com bom clima, com ar puro, para tratamento da saúde. Regiões balneárias, né, para o banho de mar, ou mesmo imersão em águas sulfurosas, né, que são as águas medicinais. E hoje, obviamente, isso mudou. Porém, a questão da saúde, ela é muito importante. E aí, então, a gente tem, né, essa própria reformulação e esse indicativo, que hoje a grande preocupação é que a partir dos exercícios físicos as pessoas tenham, então, melhor condicionamento físico, uma melhor saúde. Então, hoje,
a questão, né, do exercício físico, a questão da estética, é o que vem compondo então esse novo olhar para esse turismo de saúde. Aí então, mais imagens, né, de comércios, da hotelaria, né, que a gente tem então aqui na região do Canal, na região da Avenida Carlos Mauro. E agora, para finalizar, a gente mostra internamente a Feira do Livro, que funciona aos finais de semana. E tem então a comercialização de livros, que são muitos dos livros usados, né, que a gente tem um indicativo inclusive como sebo, e também a parte de vinil, de músicas, tem também a parte ligada à cultura pop, como quadrinhos, mangás, as HQs também são comercializadas. Então tem em todas as faixas de preços, né? Tem livros bem em conta e são bem atrativos, né? Combina, já que a gente está falando de uma cidade de saúde, então a saúde mental hoje e os livros são extremamente importantes. Então, aí mais algumas imagens para a gente ver a seção de HQs, gibis e mangás.